Todo o testemunho que foi falado aqui, todas as pessoas que se batizaram ontem, eu digo para vocês, foi maravilhoso. Foi algo assim extraordinário. Cada batismo que é feito aqui na igreja é maravilhoso. Ver as pessoas se rendendo a Jesus. Mas tudo isso acontece porque lá atrás o Senhor prometeu isso para nós. E é só o começo. Foi como foi dito aqui. Como Jesus entrou na minha vida, como é o meu testemunho hoje, amanhã é o teu testemunho. E as pessoas que você vai trazer para Jesus vai testemunhar aquilo que Jesus tem feito na vida dela. Porque não para em nós. Não para em nós. Eu quero trazer uma palavra de Deus para nós nesta noite, querido. Nós estamos finalizando o ano de 2020. Foi um ano para muitas pessoas complicado, difícil. Mas para nós que temos Deus como nosso Pai, nós superamos todas as coisas. E nós vamos terminar 2020 com muita alegria no nosso coração. Este local aqui é prova daquilo que Deus tem feito por nós. Em 2020, muitas pessoas, como o Cid falou aqui, perderam suas casas, perderam seus empregos, faliram seus negócios. E nós com um lugar lindo, maravilhoso como este aqui, porque Deus é nosso Pai. Isso é maravilhoso. E eu sei que 2020 ainda não acabou, e sei que nós vamos viver muitas coisas ainda, até o último dia deste ano. Tenho certeza absoluta. Porque é promessa de Deus. A Bíblia fala, querido, que Ele fez uma promessa para Abraão. E essa promessa se estende até nós, filhos de Deus. Que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E nós somos, querido, descendentes de Abraão, através de Cristo Jesus. Obrigado. Você pode abrir comigo? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Primeiro Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Amém. Diz assim: porque todos podereis profetizar. Fala comigo. Porque todos podereis profetizar. Isso é algo tremendo, querido. Eu vou ler só o início desse versículo. O título dessa ministração é: profetizar traz vida. Profetizar traz vida. Primeiro nós precisamos entender o que é profetizar. O que é uma profecia ou o que é uma profetizar? Profetizar, querido, significa capacidade de interpretar aquilo ou o desejo de Deus. Profetizar significa interpretar o desejo de Deus. A Bíblia fala que o desejo de Deus é que eu e vocês somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O desejo de Deus é que eu e você entende que a palavra dele é a verdade. O desejo de Deus é nós entendermos que o sacrifício de Jesus na cruz foi verdadeiro. E que em Jesus nós recebemos tudo o que nós já precisamos. Isso é profetizar. E essa palavra, querido, ela é junção de duas palavras no grego. Uma palavra é propetes, que significa à frente. E a outra palavra é panai, que significa falar. Então isso significa falar à frente. Antes de acontecer aquilo que você deseja, você declara profeticamente para que aquilo aconteça. Por exemplo, o casal falou assim, né? Eu abri uma empresa no nome da Ju. Ele abriu a empresa antes de ter as vendas. Quando ele abriu a empresa, chegou às vendas. É isso que você temos que entender. Quando nós fazemos declarações proféticas, nós temos que declarar como se aquilo já existisse. A Bíblia diz que nós fomos formados em Deus antes da fundação do mundo. Então eu e você já existíamos em Deus. Depois nós fomos criados, mas nós já existíamos. Então nós temos que entender isso. Precisamos entender também, querido, que profecia
não é a mesma coisa do que dom de profecia e também não é a mesma coisa do que ministério profético. Essa palavra aqui, que todos podereis profetizar, não significa que eu tenho o dom de profecia e que também eu não tenho o ministério profético. Isso aqui é todos poderes profetizar. A Bíblia está dizendo, independente do ministério, independente do dom que você tenha. Por exemplo, quando o profeta Samuel, ele ungiu o rei Saul como o primeiro rei de Israel, Saul não era profeta, Saul também não tinha o dom profético, também não tinha o dom de profetizar e nem o ministério profético, porque ele era rei. Mas quando ele foi ser ungido a rei, o profeta Samuel falou assim, ó, você vai encontrar um grupo que está profetizando e você vai profetizar com eles. Então que nós estamos aqui num grupo, na família de Deus, e esta é a noite de todos nós profetizarmos, amém? E nós vamos profetizar em algumas áreas das nossas vidas. Nós vamos trazer vida àquilo que nós estamos buscando, em algumas áreas que nós precisamos. Então, do que nós precisamos fazer, então? Profetizar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim, ó. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso que nós falamos. Querido, nós vamos trazer vida em muitas áreas das nossas vidas, falando aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, se a pessoa ela está enferma, o que ela tem que declarar? Saúde. Porque a palavra de Deus diz que em Jesus nós já fomos sarados, que em Jesus nós já fomos curados. Uma pessoa que está passando por algum tipo de escassez, o que ela tem que falar? A Bíblia diz, querido, que eu e você, como filhos de Deus, nós vamos comer e viver o melhor desta terra. É a palavra de Deus. Mesmo que a situação parece que não é favorável, mas eu e você precisamos fazer o quê? Profetizar a palavra de Deus. Querido, se a minha profecia não está embasada na palavra de Deus, não é profecia. Eu tenho que profetizar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando algumas pessoas diziam para Jesus, eu vejo que você é um profeta. Como as pessoas identificavam Jesus como um profeta? Porque ele falava a palavra de Deus. Ah, eu vejo que você é profeta, o Senhor me curou. Jesus, ele é reconhecido como profeta porque ele fazia aquilo que estava escrito na palavra de Deus acerca do que ele iria fazer. Então as pessoas reconheciam ele como profeta. E eu e você, queridos, nós temos o poder de mudar situações. Nós temos o poder. Nós estamos passando no dia de hoje, o dia de eleição. E as pessoas estão confiando que um homem vai sentar numa cadeira e vai mudar a história das famílias ou vai mudar a história de uma cidade. Que seja assim. Mas nós precisamos entender, querido, que o governo foi colocado, estabelecido para quem? Para a igreja, para mim e para você. O governo está sobre nós. Quem governa é nós. Muitas coisas não acontecem na nossa cidade, muitas coisas não acontecem no nosso estado, no nosso país. Por quê? Porque a igreja não está governando da maneira que deve governar. Eu estava sentado com uma pessoa hoje, o pai dele tem 87 anos, 57 anos só de ministério. E ele começou a relatar comigo, lá no interior do Rio Grande do Sul, o pai dele é pastor até hoje, na Igreja Assembleia de Deus. Ele relatando comigo, ele dizia assim, ó, eu vi muitas coisas divinas acontecer. Quando eu era criança, meu pai colocava nós numa carroça e nós andávamos 20, 30, 40 quilômetros. Por quê? Porque as pessoas chamavam meu pai para meu pai ir lá orar por elas. Ele falou algo muito interessante para mim. Sabe o que as pessoas faziam isso? O porquê que elas faziam isso? Porque as pessoas daquele lugar entendiam que primeiro elas precisavam buscar Deus. Buscar quem tinha a resposta de Deus. Depois eles procuravam médico e as outras coisas. E nós precisamos, como igreja, viver isso, querido. É para nós os dias de hoje. Nós somos os profetas de Deus nessa terra. Nós precisamos declarar a palavra profética. Essa igreja, esse local que está aqui, que nós estamos
assentado nesta noite foi profetizado naquele portão lá fora. Foi profetizado. Parecia algo impossível de acontecer. Nós estávamos numa reunião numa quinta-feira à noite, né? Estava eu, o pastor Alírio, o Ivan, o pastor Ney, nós estávamos, já contei isso aqui. E nós estava o Sérgio junto. E a Lourdes achou nas redes sociais, ela achou esse local aqui, e comentou com o Ivan. E nós saímos da nossa reunião, vamos passar ali, que era caminho para todos nós ir para casa. E nós paramos naquele portão. E nós se olhamos. E vamos orar, vamos profetizar. É esse local que nós queremos. Olha, é a nossa cara. Vamos profetizar. E nós começamos lá do portão. Começamos a profetizar. Que eu quero dizer para você, aquilo que você enxerga é aquilo que você recebe. Nós enxergávamos aqui uma igreja, uma multidão de pessoas. E ali no portão nós profetizávamos. Nós não tínhamos nem a chave, não sabíamos, não tínhamos conversado com o dono desse local. Mas nós começamos a falar, se nós colocar a placa assim. Olha só o que nós podemos fazer. Olha o estacionamento. Se nós abrir aquela porta, olha só como é que vai acontecer. Só que tinha pessoas que estavam aqui dentro ainda. E nós profetizamos lá do portão. Senhor, muito obrigado porque esse lugar é o nosso. E nós começamos já a fazer. Olha, o movimento vai ter aqui. Quantas pessoas vão entrar aqui pela porta? E é o que está acontecendo. Porque nós profetizamos. Nós falamos à frente daquilo que iria acontecer. E aconteceu. Porque nós entendemos isso. E eu e você que nós somos profeta de Deus. E primeiro ponto que eu quero falar nesta noite. O que profetizar? O que eu e você precisamos profetizar? Nós precisamos profetizar a palavra de Deus. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus. Ezequiel, versículo 37, capítulo 37, versículo 4. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor levou o profeta ao vale de ossos secos. E quando ele se deparou com aquele vale, ele ficou assustado. Mas Deus falou para ele, o que você vê? Profetiza, filho do homem. E a Bíblia diz que ele profetizou, que o Senhor tinha dito para ele profetizar. Ele falou, eu profetizo a palavra do Senhor sobre esses ossos, esse vale de ossos. Então, eu e você precisamos profetizar a palavra do Senhor, querido. Porque a palavra do Senhor, ela é infalível. A palavra do Senhor, ela restaura. A palavra do Senhor, ela constrói. A palavra do Senhor, querido, ela edifica, ela consola. E por isso nós precisamos profetizar a palavra. E a Bíblia diz, porque ele profetizou a palavra do Senhor, o que aconteceu? Aqueles ossos, querido, se tornaram um grande exército. Porque a palavra do Senhor foi profetizada. Salmos 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo que eu e você precisamos para a nossa vida está contida na palavra de Deus. Tudo. Você quer saber educar um filho? Está escrito. Você quer saber conduzir seus negócios? Está escrito. Você quer saber conduzir a sua família? Está escrito. Tudo está escrito. E eu e você precisamos profetizar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E nós vamos ter vida. Como foi lido aqui, vida em abundância. Segunda coisa, querido, que eu e você precisamos. Nós precisamos saber como profetizar. Porque muitas vezes, querido, nós profetizamos de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí, quando as coisas não acontecem, a culpa é de Deus. Mas não, por quê? Porque nós não estamos sabendo como profetizar. Querido, 2 Reis, capítulo 4, versículo 15, 17. O profeta Eliseu, ele vai para a casa de uma viúva. E aquela viúva preparou um quarto junto com o seu marido para que o profeta e o seu servo, seu ajudante, quando estivesse naquela cidade, ficava ali em repouso.
E ele pediu para o seu servo perguntar para aquela mulher se ela precisava de alguma coisa, o que ele poderia fazer por ela, se ele poderia pedir alguma coisa para o rei em favor da vida dela. Ela disse, não, eu não tenho nada, eu tenho tudo, não preciso de nada. Então, aquele jovem que era o servo do profeta, viu que essa mulher e o marido dela não tinha filho. E ela ainda fala que o marido dela era velho, tinha uma certa idade. Então o profeta chama aquela mulher e fala para ela, você daqui a 1 ano, nessa mesma data, você vai ter um filho. Querido, ela duvidou ainda. Não, meu senhor, não tem como isso. E ele falou, daqui a 1 ano, você vai estar com a criança nos seus braços. Então, como eu tenho que profetizar? Eu tenho que profetizar crendo que aquilo que eu estou profetizando vai acontecer. Depois de 1 ano, aquela mulher estava com seus filhos no braço, porque foi profetizado sobre a vida dela que ela teria um filho em seus braços. Porque a palavra profética foi liberada. Querido, o que você tem profetizado sobre a sua vida? O que você tem profetizado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério? O que você tem profetizado acerca daquilo que você espera que aconteça na sua vida? O que você está profetizando, querido, sobre esse final de ano que você vai passar? Muitas pessoas já estão sem esperança, achando que 2020 tem que acabar e que 2021 vai ser pior do que esse que está se acabando. Para nós não é assim. Nós vamos viver todos os dias, querido, porque nós temos um Pai poderoso, maravilhoso, que cuida de nós, não deixa nós passar por situação complicada, não deixa nós passar sofrimentos que nós não vamos conseguir mudar esse quadro. É isso que acontece, porque eu e você, nós sabemos profetizar. Este homem, querido, ele profetizou com sabedoria. Ele identificou, ele enxergou o que aquela mulher precisava. Aquela criança traria felicidade para aquela casa, para aquele casal. Então ele profetizou. Ele soube profetizar. Muitas vezes nós queremos pedir algo para Deus, querido, que não vai trazer nenhum tipo de benefício para a nossa vida. E para ninguém ao nosso redor. Mas mesmo assim nós queremos profetizar. Só que nós estamos profetizando errado, pedindo errado. E nós temos o poder da palavra para anular tudo isso. Porque nós não estamos lá, mas a palavra de Deus ela não está presa. Assim como o apóstolo Paulo fala, eu estou preso, mas a palavra de Deus ela é livre, ela está liberta. Então com o poder da minha palavra, as coisas mudam. Amém? Vamos saber profetizar, querido. Profetizar com entendimento. Terceiro ponto. Como receber a profecia? Você sabia que nós não podemos receber profecia de qualquer jeito? Primeiro, se a profecia não for para consolar, para edificar e para nos exortar, exortação, essa palavra aqui, as pessoas não entendem esta palavra. A palavra exortação é construção, te levantar para cima. Mas eu preciso saber, querido, receber uma profecia. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 21, versículo 10 até o 13. Eu não vou ler, só vou dar o endereço do versículo, você lê na sua casa, se você está anotando. Atos 21, 10 e 13. A Bíblia diz, querido, que o apóstolo Paulo estava reunido com algumas pessoas em uma certa cidade. Ele vinha de cidade em cidade e ele parou em uma cidade. Foi feita uma reunião e de repente aparece um profeta chamado Ágabo. Ele entra naquela reunião, ele pega o cinto de Paulo e põe sobre o seu corpo e fala assim, ó. Assim como eu estou fazendo com o meu cinto, me apertando, assim fará com o dono do cinto, lá em Jerusalém. Ele vai ser entregue, os judeus vão maltratar ele, os gentios vão maltratar ele, ele será entregue para os romanos. E aquelas pessoas, querido, que estavam com o apóstolo Paulo, se levantaram contra essa palavra.
Não, mas você não pode ir para lá, olha só o que vai acontecer, pensa. Ele se levantou e disse: eu estou pronto, tanto a sofrer como a morrer por Cristo naquele lugar. Ele soube receber a profecia. Se fosse eu, querido, eu acho que eu ia pensar: será que eu vou? Estou sabendo que eu vou para lá, naquela cidade, para sofrer. Eu não vou, né? Mas ele soube receber a profecia. Eu e você precisamos saber receber a profecia, querido. Porque tem muitas profecias que nós recebemos que não está alinhado com o projeto, com o propósito que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos entender, querido, como eu recebo uma profecia. Toda profecia que eu for receber, assim como o apóstolo Paulo, ele soube receber. E ele tem a certeza absoluta, porque o Espírito Santo vai trazer paz no teu coração. O apóstolo Paulo, ele teve paz no coração dele quando ele recebeu aquela palavra, ele entendeu que era de Deus. Por quê? Porque ele disse: não, eu vou. Porque se não fosse de Deus aquela palavra, ele não iria. Então, quando você receber uma profecia que tirar a tua paz, não recebe. Porque não é de Deus. A Bíblia diz, querido, que Deus, ele conforta os nossos corações. E quando eu recebo uma profecia, a profecia não vai fazer com que eu fique lá uma semana sem dormir, preocupado porque eu recebi uma profecia. Isso não é profecia de Deus. A profecia de Deus, ela traz paz no meu coração. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo derramou, que Deus derramou o amor dele no meu coração através do Espírito Santo. E tudo que Deus dá para mim e para você é o quê? É bom. Então, se uma palavra profética tira o meu sono, eu não vou dormir, vou ficar preocupado, veio de Deus? Não veio de Deus, por quê? Porque não é bom. Não foi boa essa palavra. Então, eu preciso saber receber uma profecia. Estão recebendo, meu querido? O Ministério da Música, por gentileza. Então, nós entendemos o que profetizar. A palavra de Deus. Como profetizar? Tendo certeza que aquilo que eu profetizo, que aquilo que eu falo, que está baseado na palavra de Deus, que está de concordância com Deus, vai acontecer. E outra coisa, como é que eu recebo uma profecia? Quando eu recebo a profecia, o que acontece? Eu tenho paz. Mesmo, querido, que a situação parece que é ao contrário daquilo que eu vou viver, eu tenho paz. Amém, queridos? Você recebe no seu coração? Agora, querido, nós vamos ter um momento de profetizar. Nós somos uma igreja profética. Você vai profetizar. Nós vamos profetizar em algumas áreas da nossa vida nesta noite. E tudo que nós vamos profetizar está baseada, alinhada com a palavra de Deus. Por exemplo, nós vamos profetizar sobre a nossa família. Qual é o desejo de Deus para a nossa família? Que toda a minha casa venha servir a Ele. Toda a minha casa. Essa é uma profecia bíblica, porque é o desejo de Deus. Mesmo aquele teu irmão, mesmo aquele teu primo, mesmo aquele teu tio, teu pai, tua mãe, esse é impossível dessa pessoa se converter. Para Deus nada é impossível. Nós precisamos declarar a palavra. Eu e minha casa serviremos, vamos servir ao Senhor. Nas minhas finanças, na minha empresa, no meu trabalho, é bíblico, queridos. Você vai profetizar. A Bíblia diz que o profeta chega numa casa, numa viúva, o marido morreu, deixou dívida, ela ia perder os seus filhos, os credores iriam levar aqueles meninos como escravo. Aí o profeta chega e faz uma pergunta para ela: o que você tem em casa? Fala, eu tenho um pouquinho de azeite. Então tá bom. Vai, pede vasilhas vazias
para seus vizinhos e diz que aquela mulher começou a encher, não parava mais. Daí ela fala: agora acabou as vasilhas. O que o profeta falou para ela? Vai, vende, paga todas as suas dívidas e vive com o resto. O que tem lá na tua empresa, querido? O que tem no seu trabalho? Minha empresa precisa entrar naquela porta. Profetiza. A minha empresa tem algo a mais do que o meu concorrente, a qual eu posso abençoar essa empresa que eu quero entrar com os meus negócios. E abençoa a empresa do teu concorrente também, para que haja prosperidade. Sobre a saúde, sobre a nossa saúde, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, querido, que uma mulher ouviu falar acerca de Jesus, 12 anos enferma, sofria com fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos e não teve solução. Ela ouviu acerca de Jesus e foi para a rua, no meio daquela multidão. Aquela mulher, querida, era tida como uma mulher imunda, ela não poderia andar na rua, mas ela enfrentou. E ela ouviu falar de Jesus e viu aquela multidão e viu que Jesus estava vindo. E ela disse com ela mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu vou receber a minha cura. Ela foi a primeira profeta sobre a vida dela. Ela profetizou sobre a vida dela: eu vou ser curada se eu tocar no manto dele. A Bíblia diz que aquela mulher chegou perto de Jesus e tocou no manto. Imagina aquela multidão apertando Jesus. Jesus não falou nada, mas quando aquela mulher tocou, ele parou. E ele disse: quem foi que me tocou? Aí um dos discípulos de Jesus: mestre, mas quantas pessoas estão te tocando? Não, mas alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu o poder e ela foi curada. E aquela mulher foi curada. Jesus, ele tem saúde plena, querido, para todos nós. Está na Bíblia. Sobre o nosso ministério, nós aqui ouvimos coisa mais linda. Já estão trabalhando no reino de Deus, na casa de Deus. A Bíblia diz, querido, que ministério é serviço, é você servir o seu próximo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 11, versículo 4, dos 5 ministérios. E ministério, querido, é para aperfeiçoar os santos. Por isso você vai ver muitas vezes aqui, nós temos todo o respeito com nossos pastores aqui. Meu Deus, nós babamos eles. Mas muitas vezes vocês vão ver nós chamando ele pelo nome. Nós temos respeito pelos nossos pastores, mas muitas vezes nós, ô Lilo, ô Tamara, ô Tami, ô Ney, ô Marli, não é desrespeito. Nós entendemos o chamado deles. Mas, querido, por quê? Porque nós entendemos que eles foram levantados, como eles entendem, para nos servir. E tem nos servido muito bem. E você, querido, que almeja o seu ministério, como você passou pela integração, que tem as aulas dos 5 ministérios, identifica, conversa com o seu líder de grupo familiar, com o seu apacentador, e identifica o seu ministério. Para quê? Para que você possa estar abençoando pessoas. Isso é maravilhoso. E nós, querido, também vamos profetizar sobre a salvação. Como é lindo isso. Ver o Wellington descer nas águas. Os avós dele estavam lá, feliz da vida, vendo o neto. Conversei com o avô dele ontem lá. O avô dele disse assim: meu neto se tornando uma nova criação em Cristo Jesus. Meu Deus, isso é lindo. Os outros que passaram pelo batismo. Só que, querido, nós temos ainda muitas almas para ganhar para Jesus. Nessa cidade de Blumenau tem uma grande porção que Deus preparou para a comunidade de resgate. E muitas pessoas dessas vão receber a salvação através da minha vida e da sua vida.
Pessoas que Deus vai colocar perto de você para ouvir o Evangelho. Pessoas que você nem pensa, que você nem imagina. Vai estar sentado aqui, porque você, querido, foi o canal de Deus, entendeu? Mas só que, querido, nós precisamos já profetizar sobre isso. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Como eu disse aqui, querido, que o ministério é para servir, para serviço da igreja. Nós aqui não somos individualistas. Nós nos alegramos, querido, quando nós temos a nossa reunião na quinta-feira aqui. Nós conversamos acerca da ministração, da palavra. Claro que tem algum segredinho que nós não podemos contar, né? Da nossa reunião. Porque nós brincamos bastante um com o outro, né? Mas nós não somos individualistas. Nós estamos juntos, unidos, querido, para crescimento da igreja de Cristo Jesus. E por isso eu quero chamar aqui o pastor Alírio, pastor Ney, pastora Tamara, o Ivan. Vai me ajudar aqui. A igreja vai orar, vai profetizar, querido. Profetiza. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então nós vamos dividir aqui. Pastora Tamara, quero que você possa estar orando pelas famílias. Nós estamos aqui, Senhor, na presença do Senhor, para clamar o Teu favor, Pai. Primeiramente, Senhor, sobre a igreja, Senhor, sobre a nossa família, Pai. Nós queremos liberar uma palavra, Senhor, de salvação, de corações convertidos, Senhor. Pessoas que nós temos investido na nossa família, nós temos orado por eles. Nós declaramos que todas as prisões, todas as cadeias, todo o poder do inferno comece a retroceder agora em nome de Cristo Jesus. Toda a escama nos olhos, toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que está impedindo as pessoas de receberem as boas novas, de receberem o Evangelho, todo tipo de surdez espiritual, nós cancelamos em o nome de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família com paz, a paz abundante do Senhor Jesus, a saúde do Senhor Jesus sobre cada um deles, a libertação completa na vida emocional, na vida espiritual, Senhor, todas as áreas da nossa família, Senhor, sendo atingidas, Senhor, pelas bênçãos do Senhor. Nós liberamos, Senhor, essa palavra para a vida da igreja, para a vida, Senhor, da nossa cidade, na nossa vizinhança, ou no nosso trabalho, no nosso bairro, Senhor, no nosso local, Senhor, de influência. Nós declaramos, Senhor, famílias sendo resgatadas, casamentos sendo restaurados, Senhor, relacionamentos, Senhor, com os filhos sendo restaurados, o perdão sendo liberado, aleluia, a paz do Senhor Jesus adentrando, Pai, sobre cada lar e sobre cada família. Assim nós declaramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós vamos orar então pelas finanças, né? Pela vida financeira, tua vida financeira, pelo teu trabalho, pela tua empresa. Amém? Concorde comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, te agradecemos, Pai, por todo o cuidado de Deus conosco, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e realizado nas nossas vidas. Eu coloco, Senhor, a vida dos meus irmãos, lá o trabalho, o local de trabalho dos meus irmãos, lá a empresa onde ele trabalha, o lugar onde ele trabalha. Eu coloco também a vida dos empresários, dos profissionais liberais, de todas as pessoas aqui da nossa comunidade, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a obra do reino das trevas, tudo aquilo que Satanás e os demônios tinham estavam tentando fazer contra a vida financeira dos meus irmãos. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o mal, em nome de Jesus. Declaramos que bata em retirada toda a ingerência do reino das trevas, todo o espírito de falência, todo o espírito de miséria, de pobreza. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo o espírito de avareza, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós chamamos a existência, Pai, trazemos a existência o plano de Deus, o plano perfeito de Deus para a vida dos meus irmãos, para a vida financeira desta igreja, da vida dos meus irmãos. Trazemos à existência a bênção de Deus, a abundância de Deus em todas as áreas, Pai, lá no trabalho, nos negócios, lá na empresa, lá na vida dos nossos profissionais liberais. Chamamos à existência, Pai, sabedoria de Deus,
sabedoria de Deus, graça para realizar os trabalhos, para fazer os melhores produtos, sabedoria para negociar, sabedoria para vender, para comprar, em nome de Cristo Jesus. Capacita os teus filhos, Pai, que eles sejam os melhores profissionais lá nas empresas onde eles trabalham, que eles sejam as melhores empresas, prestem os melhores serviços, em nome de Jesus. Abre portas, Pai, abre portas, aquilo que está no coração dos meus irmãos, o desejo do coração deles, abre as portas, Senhor, em nome de Cristo Jesus, para que os teus filhos sejam surpreendidos ainda neste ano de 2020, eles sejam surpreendidos na sua vida financeira de uma forma extraordinária, abundante, em nome de Cristo Jesus. Nós trazemos à existência a abundância de Deus. Diga assim: eu recebo. Diga assim: eu recebo a abundância de Deus na minha vida financeira, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Mais do que todos, um dia a palavra de Deus chegou sobre a minha vida e a tua vida e te salvou. E é por isso que eu quero que você proclame isso, que você profetize comigo sobre salvação. Pai de amor, em nome de Jesus, o Senhor pediu e o Senhor nos falou que os campos estão brancos. E nessa hora, Senhor, nós oramos pelos trabalhadores. Eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua noiva, eis aqui os trabalhadores. Pai de amor, eu quero te pedir nessa hora, eu quero declarar sobre o teu povo, sobre as nossas vidas, aquele amor que mexeu com Jesus, a ponto de dar a sua vida numa cruz por mim. Senhor, que seja esse mesmo amor que venha nos tocar e nos tomar nessa hora. Senhor, um estado extraordinário de compaixão pelo meu próximo, como nunca antes. Que a partir de hoje seja um novo tempo, que os meus olhos enxerguem como os teus olhos todos aqueles que precisam da palavra de salvação. Senhor, em nome de Jesus, que não feche o ano de 2020 sem que os teus filhos ganhem uma alma para Jesus. Senhor, eu declaro sobre a vida da igreja que essa compaixão motive os teus filhos a enxergarem a dor do próximo, que a compaixão seja a bandeira da tua vida, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, é o que eu declaro sobre a vida da igreja. Declaro que você vai ver pessoas que você não enxergava. Declaro que pessoas vão vir para ti e você vai poder ampará-las pelo Consolador Espírito Santo que mora dentro de você. Senhor, é o que eu declaro sobre a vida da igreja. Declaro salvação, salvação em massa, salvação sobre a tua casa, salvação sobre a tua família. Nenhum dos teus entes queridos vai morrer sem confessar Jesus como Senhor e Salvador. Nenhum deles vai se perder, nenhum deles. Em nome de Jesus é o que nós declaramos: salvação, salvação, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, pela tua doce palavra. Pai, a tua palavra fala em Efésios 4:11 que o Senhor deu um para apóstolos, outro para profetas, pastores, evangelistas e doutores. Pai, nós declaramos esta palavra sobre a igreja. Nós declaramos que esses 5 ministérios, eles estão aqui na igreja. E nós declaramos que cada um possa estar fluindo no seu ministério. Sabemos que os ministérios é para aperfeiçoamento dos santos, para que nós possamos chegar à plenitude do Senhor Jesus. Pai, nós cremos e nós declaramos os 5 ministérios atuantes na tua igreja. Na igreja Resgate nós declaramos isto. Pai, primeiramente nós enxergamos, nós visualizamos, isso entra no nosso coração, nós cremos e nós declaramos, e isto é assim, Pai, aqui nessa igreja, aqui essas pessoas que aqui estão, nós encontraremos muitas pessoas que servirão a Ti, Pai. Nós sabemos que os ministérios são serviços. O ministério é serviço, é servir na tua casa, Pai.
e tem especificamente esses 5 ministérios. Pai, que o Senhor levante, que o Senhor desperte no coração de cada um, que o Senhor desperte no espírito de cada um, que o Espírito Santo possa estar testificando no seu espírito os ministérios, os 5 ministérios e os ministérios da igreja do Senhor. Pai, muito obrigado por essas vidas que aqui estão. Muito obrigado, Deus, por cada ministério que nós temos aqui na igreja, por cada ministério que ainda estão surgindo, Pai. Nós declaramos, Pai, que essas vidas que aqui estão, todos participarão e todos terão função nos ministérios da igreja, porque esta igreja, ela vai avançar, ela vai crescer no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos isto, os ministérios atuante, na honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém.